Bom, então, mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Lucas Máximo Alves. Eu vou dar o curso de Mecânica dos Materiais 1 e 2 para vocês. E eu tenho algumas informações que eu gosto de dar nesse primeiro dia e que é imprescindível, assim, que todo mundo venha na aula, né? E eu vou explicar como é que vai funcionar o curso. Nós temos um grupo no WhatsApp, que aí eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat o contato de vocês para eu acrescentar vocês no grupo. Como que funciona esse grupo do WhatsApp? Funciona para qualquer emergência que tiver, por exemplo, não vai ter aula, né? Vai precisar substituir uma aula, trocar um professor de um horário para o outro, coisa do tipo. Então, a gente pode sempre avisar vocês antes, né? Porque, às vezes, por e-mail, a gente manda o link da aula e acontece de nem todo mundo ficar sabendo com tanta rapidez como no WhatsApp, tá bom? Então, eu gostaria que vocês colocassem aí, que para eu colocar vocês no grupo do WhatsApp, caso a gente precise entrar em contato, passar material, coisas do tipo. Então, exclusivamente, o link das aulas vai por e-mail, tá? Desculpa. Por causa do quê? É que houve interferência de gente pegar e passar o link da aula para colegas que não são do curso, e aí apareceu o cara aí para querer perturbar a aula, enfim. Então, é só para entrar na aula quem é da universidade, da UEPG. A outra coisa também que eu aviso, né, é que a entrada para quem é matriculado é direta, né? Mas para quem não é matriculado, eu tenho que dar permissão. Então, se não for matriculado, eu não vou dar permissão, a não ser que a pessoa se identifique e tal, aí eu posso dar permissão, tá bom? Bom, vamos ver lá. Eu falei que ia dar bastante avisos hoje, né? Para a gente começar, eu vou depois copiar aqui o contato de vocês e já vou acrescentando no grupo do WhatsApp. Mas antes, eu vou apresentar algumas coisas aqui. Deixa eu só sair dessa tela aqui e vir para outra para tentar mostrar algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Bom, eu trabalho com propriedades mecânicas, certo? Eu sou professor dessa disciplina e da mesma disciplina eu dou aula na pós-graduação. Então, a matéria da pós-graduação é a mesma matéria no nível mais avançado. Dependendo da situação, às vezes eu posso até usar um vídeo desse, né, das aulas gravadas na pós-graduação para vocês, tá? Eu tenho um canal no YouTube em que vocês vão ter todas as aulas lá, mas o link aqui vai aparecer também aqui, tá? Mas é só para vocês ficarem sabendo. Deixa eu ver aqui como eu faço para pegar o conteúdo e o link do canal para passar. Deixa eu ver onde eu tenho essa informação, eu já passo para vocês. Só um minuto aqui. Bom, então eu vou passar aqui o link dos dois canais, já nessa informação daqui da mensagem da aula, tá? Então, aí está o link dos dois canais do YouTube, onde também já estão as aulas lá, né? Algumas aulas do ano passado e tudo, mas sempre eu vou estar gravando as aulas e postando também. Aí lá vai aparecer ano 2020, ano 2021 e tal. Tem o canal Lucas Máximo Alves, que é um canal pessoal, mas tem algumas aulas lá porque eu não migrei todas para o outro canal. E tem o canal Ciência na Internet, tá? Que tem aulas, cursos e outras coisas também nesse canal do YouTube. Se vocês gostarem lá, dá um like e fica sócio do canal, tá bom? Bom, vamos ver outra coisa que eu tenho para avisar para vocês. Eu trabalho com pesquisa em
material, em propriedades mecânicas, eu trabalho na área de fractais e propriedades mecânicas da fratura, né? E também oriento alunos. Se também tiver interesses de orientação, eu posso aí pegar o currículo de vocês, se bem que esse ano parece que já encerrou a seleção, mas aí ficaria para o ano que vem, né? Outra coisa, como é que vai funcionar o curso, né? Eu sempre venho dar aula presencial aqui, quer dizer, online, né? No horário, certo? Dificilmente eu falto e dificilmente eu deixo aula para vocês assistirem sozinhos. Então, eu vou estar sempre por aqui. A outra coisa é que nós vamos ter formulários que são listas de exercícios sobre as aulas, que já está no site do Google Classroom, tá? Eu vou só aqui postar aqui o Google Classroom para vocês. Só para vocês ficarem sabendo que o material já está lá. Então, quando vocês entrarem lá, então está aqui. Então, aqui nós temos atividades, né? E tem os itens aqui. Eu procurei decorar cada item com uma figura, né? Para vocês poderem ficar com um ambiente agradável aí para trabalhar. Bom, então aí, né, o que acontece? Nós temos as avaliações, ou formulários, né? O questionário, né? Como se chamam, que a gente vai ter após cada tópico. Nós temos aí vários tópicos, certo? São vários tópicos ao todo. Tem o capítulo 1, introdução, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º, que é conclusões. Então, nós temos aí vários tópicos, certo? E eu coloco alguns vídeos de atividades extras, tá? Esses vídeos, por exemplo, diferença entre furacão e tornado, né? Alguns vídeos curiosos da internet, né, que são interessantes. Inércia, né? Um cara andando de skate, né? E provando a lei da inércia, assim por diante. Aplicações da lei de Newton, queda livre, e assim por diante. Então, essas atividades, elas fazem parte do curso, tá? E ajudam a responder o questionário, porque eu faço perguntas no questionário a respeito desses vídeos, tá? Então, é importante vocês terem a aula escrita, que está aqui, em PDF, né? Vocês vão ter acesso à aula escrita, o texto do que eu vou dar, a aula em vídeo, certo? Que é o que fica gravado, e esses vídeos de atividades e as atividades que são cobradas por meio de formulários. Aí, no final de cada bimestre, nós temos uma prova, tá? A prova é dividida o semestre em 2 bimestres, então nós temos 2 provas. E aí, depois, nós fazemos a média. Só que eu dou debates. O que é debates? Depois que a gente conclui um assunto, certo? Eu faço, sim, perguntas para a turma. Então, eu divido aí a turma em duplas, certo? Aí vocês respondem essa pergunta aqui pelo chat ou por esse Jan que tem aqui, que é um projetor aqui de tela, né? Lousa interativa. Né? Então, vocês podem responder por meio dessa luz aí. O que são esses debates? São perguntas orais, né? Vocês respondem e estão relacionadas aos formulários ou questionários, e são as perguntas teóricas que caem na prova. A prova ela é dividida em uma parte teórica, que são conceituais, e uma parte prática, que são cálculos, tá certo? Então, funciona dessa maneira as nossas avaliações. Eu gostaria sempre que todos viessem na aula, mas se houver algum imprevisto, vocês avisem, porque eu faço o seguinte, como não tem cobrança de presença, se vocês não vierem na aula, vocês podem perder o conteúdo e ficar meio atrasado. Então, eu cobro que vocês façam um resumo do vídeo da aula que vocês perderam e mande para mim, tá? Aí eu vou acrescentando isso também como atividade de avaliação. Então, nós temos assistir os vídeos, né? Fazer os formulários,
certo? Participar dos debates que são orais, um a cada tópico. Então, se nós tivermos quatro tópicos, 5 tópicos, vai ser 4 debates, dependendo da situação. Ou, às vezes, só um debate, porque aí já inclui 2 tópicos em cada um, e faz um antes de uma prova, um antes da outra prova. E a própria prova, certo? E os formulários, eles são para você entregar até o dia da prova. Então, os formulários da primeira prova, você entrega até o dia da prova. Aí depois eu fecho, não aceito mais, aí começa o outro bimestre. Aí no outro bimestre vocês entregam até o dia da outra prova. Quando eu estiver aqui atento, se cair a conexão e ficar eu falando à toa e vocês não estão ouvindo, qualquer coisa assim, vocês, por favor, não usem o chat somente, porque às vezes eu não venho aqui na tela do chat ver o que está escrito. Então, vocês usem o microfone para me avisar: ô, professor, não estamos ouvindo o senhor, está tudo mudo, caiu a conexão e assim por diante, tá? Porque já aconteceu isso várias vezes, né? E às vezes eu fico falando, não presto atenção, porque na hora que eu estou exibindo uma tela, eu não estou vendo a tela que vocês têm aqui do chat. Então, eu tenho que passar para outra guia aqui, para outra aba, para poder ver o que vocês estão escrevendo aqui, tá bom? Vamos lá. Interação com os alunos, né? Já falei, atividades, vídeos, data das listas de exercícios e provas. Então, nós temos aí que marcar as nossas provas. Normalmente, né, a gente marca para o final de cada 2 meses. Então, por exemplo, nós estamos começando em junho, então, dependendo do calendário, nós temos junho, julho, então seria final de julho. Depois, nós teríamos que voltar aqui, deixa eu ver só o calendário desse ano, se está tudo certo por aqui. Aí eu já falo para vocês mais ou menos em que data nós vamos fazer essa prova. Calendário 2021. Deixa eu só dar uma olhada aqui e já falo para vocês. Então, as aulas, pelo que consta aqui, né, estão começando hoje, né, que é o início das aulas, porque as nossas aulas até o dia 31 era do ano de 2020, né? Então, o ano de 2021 está começando hoje. Né? Então, nós vamos ter julho, junho, julho, depois agosto, setembro. Então, nós vamos ter uma prova no final de julho e outra no final de setembro. Ok? E deixa eu ver o que mais. Dias letivos, deixa eu ver. Tivemos aí o recesso, né, que foi anterior a esse aqui, e agora só vai ter um recesso aí, parece que acadêmico, lá em setembro, tá? A partir do dia 5. Então, o que acontece? Eu gosto sempre de fazer os exames uma semana antes, para dar tempo eu lançar as notas, né? Aliás, a última prova, né? Para dar tempo eu lançar as notas e saber quem ficou para exame, certo? Então, depois do segundo bimestre, que a gente fizer a segunda prova, eu prefiro fazer um pouco antes para poder dar tempo eu corrigir e ver quem ficou para o exame. No exame cai toda a matéria. Nas provas bimestrais só cai o conteúdo de cada bimestre. Mas essa matéria ela precisa muito do que já foi ensinado. Então, é bom que vocês mantenham a matéria em dias, tá? Mas no exame cai toda a matéria. Eu faço as perguntas sobre toda a matéria que já foi dada. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui para falar. Bom, nós temos aqui um livro, né, que eu mesmo sou o autor do livro, e eu vou apresentar aqui para vocês. Então, veja só, nessa parte aqui de apresentação, aqui tem a disciplina do programa, né, o que nós vamos ver em cada tópico, tá?
Deixa eu só ver aqui como é que eu faço para apresentar isso. Está aqui. Então, nós temos aqui o programa da disciplina, tá? A ementa, a metodologia, como é que nós trabalhamos nesse curso, certo? Os objetivos e a disciplina como um todo. Essa disciplina, ela precisa muito da Física 1. E, às vezes, o pessoal da Física 1 não recebeu um bom curso. Então, eu costumo fazer uma revisão básica de física, de matemática, para poder continuar a minha disciplina. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte. Nós vamos trabalhar com o que a gente chama de objetos mentais. Vocês sabem que hoje em dia existe muito esse meme, né? Você cria meme, você cria mapas mentais, né? Para colocar uma sequência de acontecimentos, de ideias. Então, nós vamos trabalhar nas aulas, né, com objetos mentais, ou seja, cada conceito que eu ensinar tem que se tornar um objeto em que você aprenda, né, associando as ideias visuais desse objeto. Então, eu vou dar uma aula de técnica de memorização ou utilização de ideias. Quando era na sala de aula, eu colocava um quebra-cabeça para o pessoal montar, fazer uma... tipo aquele quiz, né? Aquele quebra-cabeça embaralhado, e ali eu fazia atividade. Como nós estamos fazendo tudo online, então eu não tenho a experiência que eu tenho na sala de aula. Por quê? No ano passado, essa parte da matéria eu dei em sala de aula, só depois que começou a pandemia, que as outras partes da disciplina foi dado online. Então, eu não tive problemas com o ano passado. Esse ano, eu vou tentar fazer alguma atividade com vocês e vamos ver se funciona. É uma tentativa, não garanto que vai funcionar, porque eu não tenho nenhuma experiência em fazer dessa forma, né, online. Então, como é uma coisa que precisa de muita interação, de vocês participarem, né, fazerem perguntas, então, vamos ver como é que funciona essa parte aí, tá bom? Então, eu procuro criar os objetos mentais, né, as ideias, e contar com a participação de vocês. Deixa eu só falar mais alguma coisa aqui a respeito. Bom, aqui no próprio Ementa, no final, aqui é o curso inteiro, né? Claro que nós temos detalhes aqui da disciplina que a gente vai mais rápido, né? Porque é uma revisão, tá? Então, nós temos aqui a visão geral do curso, que eu vou contar como é que o curso funciona, mais uma aula ou outra, né? Sobre a própria disciplina do curso, as leis da mecânica de Newton. Deixa eu aumentar um pouco esse... Fica melhor para vocês verem isso. Então, nós vamos ter uma visão geral do curso, né, explicando sobre os materiais, coisas importantes que a gente tem que guardar. Depois, as leis da mecânica, tá? Uma aula sobre cada uma dessas leis aí, nós vamos ter as 3 leis, entender bem elas. Depois nós começamos a parte de translação e rotação, né? Com estática e dinâmica, as 3 leis de Newton para a rotação para a translação e para a rotação, né? Depois mecânica do ponto material, que significa sistemas de coordenadas, onde a gente descreve os corpos sólidos através do centro de massa, como sendo apenas um ponto, nas coordenadas cilíndrica, cartesiana, retangular, né? Cilíndrica e esférica. Depois nós temos a introdução aos materiais mesmos, que são ligações químicas, o sólido, como se define um sólido rígido, um sólido deformável, e aí, por final, análise de equilíbrio dinâmico e estático. Aí nós vamos aprender a calcular centroide, ou centro de massa, né, dos corpos, descrever o movimento de translação dos corpos, o movimento de rotação. Aí nós vamos ter que usar o conceito de momento de inércia, certo? E vamos fazer o estudo de equilíbrio de estruturas.
né? Nesse equilíbrio de estruturas, nós vamos estudar alguns elementos estruturais da engenharia, né? As ideias relacionadas a esses elementos, flexão, no caso de materiais como viga, né? Nós temos paredes, blocos, vigas, então nós vamos estudar vigas, flexões, esforços, né? Construir diagramas de carregamento, diagramas de carga, e aí termina essa primeira parte da matéria, tá bom? Só lembrando mais uma vez para vocês, além do formulário, né, vocês têm que assistir os vídeos que estão no próprio conteúdo da matéria, participar dos debates e fazer as provas. Os debates você faz em dupla. Você se associa com um colega e aí você responde as perguntas que são feitas e o seu colega pode te ajudar. Então, a nota é individual, mas a resposta é pela dupla. Tá? Se a dupla conseguiu responder, recebe o ponto da mesma forma. Então, aqui são os livros que são usados. Eu coloquei aqui em primeiro lugar esse livro aqui, que é o livro que eu lancei esse ano que passou, 2020, tá? Então, eu vou apresentar esse livro para vocês, se vocês quiserem, podem comprar o livro, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse livro no próprio site aqui do curso. Bom, hoje, depois da aula aqui, depois dessa explicação, essa aula sai mais cedo, porque eu vou falando tudo o que está acontecendo aí ao longo do curso, o que nós vamos precisar, mas nós vamos ter aqui uma palestrinha que está aqui em vídeo, para vocês assistirem, são só 15 minutos, tá? A apresentação aqui é uma apresentação do livro, que está em PDF, tá? É uma apresentação aqui do livro. E com os objetivos, a metodologia do próprio livro. Esse material aqui, é necessário vocês interagir com ele, mas não tem cobrança, tá? Não participa das avaliações, mas é necessário que vocês interajam. Então, aí nós temos exercícios resolvidos, mas essa parte aqui é só para depois. Então, nós vamos ter aqui 2 vídeos sobre o livro, que também está no YouTube, tá bom? Tem esse vídeo aqui, é porque o livro foi publicado numa editora e numa outra editora, um outro formato, tá? Então, esse primeiro é para engenharia e esse primeiro é para quem faz qualquer curso de graduação. Aqui nós temos o material didático, onde comprar. Aqui tem o link do site da editora, que vocês podem comprar lá, tá? Mais ou menos R$ 85,00 o valor do livro. Não é obrigado a comprar, mas quem quiser, né, vai ter toda a matéria lá, já nesse livro, tá? Então, eu utilizo aqui para vocês um PDF, né? E aí eu vou ainda melhorando esses PDF conforme eu vejo. No livro lá, já foram feitas quase todas as correções, né? Só quando eu descubro uma correção de alguma coisa muito séria, né? Aí eu faço a correção do PDF e depois eu vou comunicar à editora para uma nova edição, tá? Então, aqui no capítulo 1, nós vamos ter a explicação dessa parte da mecânica dos materiais, como é que ela funciona, né? E como é que nós vamos trabalhar o nosso aprendizado, tá? Eu vou fazer isso também com vocês. Deixa eu continuar aqui mais um pouquinho. Bom, então, essa primeira semana, né, até a semana que vem, nós vamos estar fazendo uma introdução à disciplina. Depois nós vamos ter uma revisão de campos escalares e vetoriais e as leis de Newton, tá?
e depois começa a matéria no capítulo 4, né? Esse capítulo 2 e o capítulo 3 é matéria de revisão daquilo que vocês já sabem. Então, por favor, procurem fazer bem essa revisão para não ter problemas conceituais mais para frente, tá bom? Então, fica aí para vocês assistirem essa parte, e eu vou fazer uma apresentação aqui. Essa parte aqui do livro também fica para vocês. Então, agora eu vou fazer uma apresentação aqui dessa introdução da matéria, tá bom? Então, nós estamos aqui a 15h48, né? A aula começa às 3h20, e eu vou fazer essa parte, depois, quando terminar essa parte aqui, vocês podem utilizar aquela primeira parte da apresentação lá, ler sobre, assistir aquela palestra de 15 minutos, né? Por favor, assistam, né? Que é muito interessante. E a palestra de 15 minutos, e depois, lá vocês peguem as informações do livro que está lá, né? Se vocês quiserem. Bom, então, como funciona essa disciplina aqui? Vamos começar aqui a matéria, dando uma introdução no assunto. Então, essa disciplina é uma disciplina de mecânica dos materiais, né? Ela está sendo dada de uma forma que ela serve para materiais sólidos e fluidos, ok? E nós vamos fornecer as bases, né, de conhecimento para essa aprendizagem dessas disciplinas, materiais sólidos e fluidos. Então, nós vamos ter sugestões específicas para o estudo dessas disciplinas, que são situações bem próprias, né, onde a gente vai fazer comparações entre partículas, sistemas de partículas e fluido. A gente sempre vai fazer uma comparação para saber a diferença entre um sólido, entre uma partícula, um sólido e um fluido, tá? E nós vamos ter toda a visão da matemática, né? Nós vamos fazer aí um pré-requisito de matemática para que vocês possam entender o assunto da disciplina. Então, eu vou fazer uma revisão dessa parte matemática lá no capítulo 2, tá? Que aí eu entro com vetores e vocês vão aprender um novo conceito também chamado de tensores. Bom? Sim. Normalmente, esse conceito não é visto, é um conceito mais avançado na graduação, né? Mas para a engenharia a gente começa a ver já no segundo ano. Bom, então nós temos o seguinte, nós temos aí que o nosso aprendizado não é só responsabilidade minha, né? É responsabilidade de vocês também. Eu sou uma pessoa que vou orientar vocês, vou dar as aulas, mas a atitude de vocês não pode ser passiva. Vocês não vão ficar só parado, assistindo, ouvindo, vocês vão ter atividades. Então, essas atividades precisam acontecer para que vocês aprendam a matéria. Então, o papel meu aqui é apresentar de forma clara os conceitos, né, os princípios fundamentais, de uma forma que você possa compreender. E o que vai acontecer? Vocês precisam fazer um resumo da matéria, organizando as ideias, da forma como vocês entendem, tá? Ou seja, quando você organiza a matéria, você pega um caderno, passa limpo a aula, ou faz os exercícios, organiza numa sequência que você entende, você está fazendo o aprendizado, certo? Então, essa atitude vocês têm que ter, não pode deixar, né, para lá, não pode só ficar no ouvir, tem que participar e trabalhar as ideias. Então, como é que funciona a matéria? Nós temos conceitos e hipóteses que são colocadas no início da matéria. Esses conceitos e hipóteses levam aos métodos e às equações que a gente utiliza para os cálculos, né? E faz alguns exercícios resolvidos, como já está colocado aqui na matéria, no Google Classroom, né? Já tem alguns resultados que a gente espera, esses resultados servem para nós calibrarmos as nossas ideias para saber se elas estão corretas. Depois nós passamos para os resultados dos comportamentos.
Pode ser fluidos, pode ser sólidos, mas no caso aqui a matéria é sólidos, mas esse esquema aqui, ele foi feito para uma disciplina que eu dava anteriormente, mas vale para essa matéria também, tá? Que era mecânica dos fluidos. Bom, então, como qualquer ser humano, né, o professor é também imperfeito, não consegue fazer tudo 100%. Então, às vezes acontece, né, de eu não conseguir atingir um determinado objetivo na aula, certo? Então, aí vocês me comuniquem se por acaso vocês não conseguiram entender, né, e procurar tirar dúvidas, não esqueçam disso, tá certo? Então, é importante vocês anotarem num caderno, ter um caderno aí de anotação, sentar na frente do computador, não de forma passiva, sem caderno, mas sempre preparar um caderno para vocês anotarem, porque vocês vão ter registros da aula em vídeo, vocês vão ter esse texto, mas é preciso vocês terem uma organização própria da matéria, que ajuda muito quando você pega o conteúdo que você está vendo, ouvindo, né, e lendo, e organiza no seu caderno. Então, essa organização vai numa sequência lógica que você entende, né? E, normalmente, eu procuro dar um raciocínio ascendente. O que é um raciocínio ascendente? É um conceito mais simples, depois o mais complicado, outro mais complicado, e assim vai crescendo, nunca invertendo, para vocês não ficarem confusos, né? Isso vai formar o quê? A teoria da disciplina, né? Que é a parte do aprendizado que interessa no momento. Tá certo? Depois, nós vamos ter a parte de exercícios. Na parte de exercícios, nós vamos ter que elaborar métodos ou algoritmos, que são maneiras de resolver o exercício, e criar essas maneiras para você obter essa solução numérica, que é um resultado final sobre o exercício que está sendo colocado. Então, sempre a matéria tem a parte teórica, né, com esse processo de organização, e a parte prática com esse processo aqui de algoritmo e solução de exercícios, tá bom? Então, muitas vezes, o texto que eu estou colocando não explica tudo, então fica lacunas e vocês ficam em dúvida sobre como é que está acontecendo a situação aqui. Bom, eu expliquei, mas o professor, não entendi muito bem e tal. Além de fazer perguntas, né, vocês podem consultar aí vídeos no YouTube. Então, eu já coloquei alguns que eu acho interessante para completar a matéria, né? Mas também vocês podem procurar outros, de outras disciplinas, ou de outros cursos, de outras universidades, e assim por diante. Isso fica ao encargo de vocês, tá bom? Então, é essencial resolver os exercícios, né? Você fala assim, eu estou entendendo a matéria, estou tranquilo, não vou ficar preocupado, não, estou entendendo. Não, não é suficiente só entender. Por quê? Quando chega na hora da prova, você não praticou os exercícios, aí aparece um detalhe, que é o fator surpresa, que eu sempre falo, e aquele fator surpresa faz toda a diferença, e você não consegue resolver o exercício, ou você resolve achando que está tudo certo, porque você está com a sua lógica, e de repente faltou um detalhe, e a lógica sua vai falhar, tá bom? Então é essencial resolver os exercícios, essa parte aqui, tá bom? Não esqueça. Então, sempre quando você estiver estudando uma disciplina, e você acumular informação, os seus neurônios ainda não estão acostumados com aquela informação. Então, vai causar uma angústia, uma tristeza, uma confusão, certo? Então, vocês não desistam aqui naquele processo. Não estou entendendo nada. Minha cabeça está uma bagunça. Não é para se preocupar com isso, porque isso faz parte do aprendizado. Por quê? O seu cérebro não está acostumado com essas informações novas, então ele vai se reorganizar. Se você desistir nessa etapa, onde você começa a ficar angustiado, com a cabeça bagunçada, e não sentar e estudar, você não consegue vencer essa etapa e você não aprende. Então, aceite essa etapa como fazendo parte, né, do processo, procure ordenar a matéria, o conhecimento na sua cabeça, né, colocar de uma forma que você entenda, faça a memorização necessária, né, resolva os exercícios, faça pergunta, manda mensagem para mim aqui no Zap, eu respondo, pode fazer áudio, né, eu prefiro, uma pergunta, se puder responder o áudio, eu respondo, senão eu mando texto, e aí vocês vão trabalhando os conceitos para
poder chegar ao aprendizado. Então, no processo de aprendizado, vocês têm a informação que é necessária para vocês assimilarem como ideia, né? Então, você guarda aquela informação no seu cérebro, você organiza ela, classifica, sabe onde coloca aquela informação. É como o seu guarda-roupa, né? Onde você coloca as suas roupas, você cada coisa no seu lugar, na sua casa também. Então, você relaciona as coisas. Então, quando você relaciona, você está assimilando. Aí, você tem que discutir essas informações com os problemas ou com as perguntas que foram colocadas. Então, você tem que interpretar e discutir. Aí, nessa etapa, você está processando as informações como se fosse um computador. Aqui começa o aprendizado, é aqui que tem o processo de angústia, tanto aqui como aqui no começo. Depois que você organiza e processa, você está pensando sobre as ideias, né, calculando, julgando, tomando decisões e tirando conclusões, você vai gerar as soluções dos exercícios ou os modelos. Eu peço, cria uma situação assim. Aí você vai lá e tenta criar e dá para mim, ver se está tudo certo, e você vai gerar essas soluções. Então, nessa parte de você desenvolve, modela e transforma o conhecimento que você adquiriu no começo, que é a integração e a criação. Só que essas soluções são soluções de problemas já existentes. Então, se você parar aqui, você ainda não está preparado. Por quê? Porque se surgir um problema novo, você tem que saber fazer o mesmo processo e chegar no resultado. Então, materiais, produto, objeto, que é a parte de criação. Então, o aprendizado passa pela informação, pelo aprendizado, pela criação. Se você chegar num processo de você ter uma ideia nova sobre o assunto, eu vou fazer uma planilha no Excel para resolver esses problemas. Eu vou fazer um programa no computador. Eu vou fazer um vídeo para explicar essa matéria. Se você não chegar nessa parte da criação, significa que você ainda não aprendeu o suficiente. Tá? Então, aqui, o que nós vamos aprender em sala de aula? Nós vamos aprender a parte da matemática, álgebra, geometria, cálculo, né, derivada integral, escalares, vetores, pseudo-vetores, saber a diferença entre vetor e pseudo-vetor, matriz, tensor, pseudotensores. O que é pseudo? É falso, né? Falso vetor, falso tensor. Séries de Taylor, relações trigonométricas, isso aqui normalmente vocês já viram. As leis de Newton, primeira, segunda e terceira. Estática e dinâmica, centro de massa. As leis da termodinâmica, mas esse aqui é normalmente quando o curso continua num curso mais avançado. Nós vamos usar o Sistema Internacional de Unidades e, às vezes, nós vamos usar o sistema inglês. Então, a maioria dos exercícios... Então, nós temos vários exercícios, inclusive no livro, então, vou mostrar aqui o livro para vocês. Né? Vou parar aqui a apresentação, mostrar o livro aqui. Esse livro aqui, né? O que eu faço? Esse livro foi desenvolvido aí no próprio curso. Ele é o próprio assunto da matéria, tá? Eu comecei com as notas de aula, acabou se transformando no livro. Então, esses exercícios aqui, que está no final do capítulo, foram questões de prova dos anos anteriores, tá? Então, é um livro do próprio professor, que sou eu, tá certo? Se vocês quiserem comprar, é pela editora Apres, fiquem à vontade. Então, o que eu faço? Eu pego esses formulários, essas perguntas, né, que eu uso na prova, no ano que vem cai no formulário. Então, significa que os formulários desse ano, os exercícios desse livro, foram provas dos anos anteriores. Então, aí vocês têm ideia, né, de como vocês, do que vai cair na prova, tá certo? Professor, o que vai cair na prova? Então, você já tem ideia. E a outra coisa é o seguinte, cada capítulo, certo, que eu começo aqui, deixa eu pegar um capítulo bem do começo aqui. Tem uma seção aqui, chama Objetivos do Capítulo, certo? Objetivos do capítulo. Então, você pergunta para mim, professor, o que vai cair na prova? O que tiver nos objetivos do capítulo. Por quê? Porque a prova é a conclusão dos objetivos. Então, eu quero que vocês alcancem esses objetivos, certo? Para você poder
passar na matéria. Então, o que cai na prova já vai estar nos objetivos do capítulo. E ali, como tem o texto também em PDF, também está lá. Né? É um texto um pouco mais antigo do que esse, tá? Então, à medida que for melhorando o texto, eu vou colocando lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Bom, então, estou aqui apresentando novamente. Então, vamos ver essa última parte aqui. Então, esse workshop aqui é o debate, tá? Nós vamos fazer o debate também, tá certo? Aqui tem uma parte aqui que não diz respeito a esse livro aqui, era um outro texto, mas não tem problema não, tá? Deixa eu só ver aqui. Só conferir se não foi. Essa parte aqui eu aproveitei de um outro curso, então tem esse texto aqui que não tem nada a ver, mas tudo bem. Então, nós vamos fazer o workshop, que é o debate, né, das ideias. Bom, como é que você vai resolver os exercícios, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai relacionar, né, com as suas palavras, as informações que eu dou, que eu peço, né? Você coloca uma lista do que está sendo perguntado, faz também uma lista, né, daquilo que está sendo perguntado na questão. Você vai fazer um esquema, certo? Se tiver um volume, você vai desenhar, se tiver um limite, uma situação, você vai procurar fazer um esquema com desenho, né? Você vai pegar e fazer uma lista das leis matemáticas, das leis que você acha que vai usar no problema, o que são as hipóteses, o que eu estou afirmando, né? E aí, depois, juntando esse material, você vai resolver o problema substituindo os valores, desenvolvendo uma equação, né? Através das fórmulas, das leis que foram dadas e das perguntas, para que você substitua os valores, né? Que são os dados e as informações iniciais, e você resolva o problema. Tá? Então, sempre procure usar o mesmo sistema de unidades para não misturar metro com quilômetro, grama com quilograma, coisa do tipo, tá certo? Usar os algarismos, né? Normalmente a gente usa até a terceira casa decimal depois da vírgula, tá certo? E se por acaso um cálculo der uma coisa absurda, você precisa ver onde que está o seu erro, porque às vezes, por exemplo, você pede a pressão ou pede a força deu maior do que o peso da Terra, por exemplo, né? É impossível, né? Então, você vai lá e olha, não, essa força está muito grande, está absurda, então tem alguma coisa errada. Essa pressão aqui está absurda, tá certo? Essa temperatura aqui está muito alta, e assim por diante. Então, você vai ver situações de absurdo na sua resposta. Não é porque você tem um número que a resposta está certa. E aí, veja se aquilo que você está calculando tem algum grau de realidade, né? E se realmente isso acontece na forma como os cálculos estão previstos, tá? E aí, relacione o que você aprendeu, né? O seu problema e as suas respostas com o seu dia a dia, tá bom? Que é a sua realidade, alguma situação que você já está acostumado. Então, uma coisa que eu falo também é o seguinte, a gente vai sempre, né, procurar
compreender alguma coisa em relação ao dia a dia, à realidade, né? Ao que você normalmente utiliza, tá certo? Então, alguns exemplos, né, podem ser muito simples, outros podem ser mais complicados, né? Então, a matéria, ela vai colocando as coisas à medida que você for aprendendo, né, de uma forma suave. Então, nos primeiros capítulos, que é esse capítulo aqui, eu estou colocando aqui os objetivos da matéria, né? Então, logo depois, nós vamos fazer uma revisão geral da matemática, né? Com campos escalares vetoriais, depois uma revisão da física, e aí vai começar a matéria mesmo, que é a mecânica do ponto material, introdução ao material sólido, análise de equilíbrio dinâmico e estático. Tá bom? Então, não se preocupe, nós vamos ter vários conceitos novos, por exemplo, pseudo-escalares, pseudo-vetoriais, né? O que mais aqui que tem de conceitos novos? Derivada material, gradiente, divergente, rotacional, certo? São todos conceitos novos que vocês vão aprender aqui nessa matéria. Nós vamos ter várias leis, não? A lei de Newton, lei de Fick, lei de Stevens, lei de Fourier e assim por diante, conforme a necessidade. Nós vamos definir densidade. O que vai ser densidade? Vai ser qualquer coisa que a gente divida por volume, massa por volume, a densidade de matéria. Energia por volume vai ser densidade de energia. Força por volume vai ser densidade de força. Então, nós vamos definir isso também, tá? Vai ter alguns teoremas matemáticos, algumas equações, como a equação da continuidade, mas isso mais para frente. Tá? Então, a mecânica, ela está dividida em mecânica das partículas, mecânica dos sólidos e mecânica dos fluidos. Então, tudo que a gente fizer aqui, a gente vai fazer para uma partícula, depois a gente vai fazer para um sistema de partículas, que é um conjunto de partículas, depois nós vamos fazer para o sólido. Por exemplo, uma quantidade que vai servir aqui para a partícula chama-se momento estático. O que é momento estático? É você multiplicar a massa pela posição. Você tem essa quantidade Q, que é um vetor. Por quê? Porque massa é escalar, posição é vetor. Então, momento estático. Aí, momento cinemático, né? Que seria o momento linear. O que é? A massa vezes a velocidade. O que é a velocidade? É a derivada daquela posição lá. E aí, o momento dinâmico. O que seria o momento dinâmico? Seria a força, que é a derivada do momento cinético, certo? Cinemático. Então, vai ficar a massa vezes a aceleração. Então, o que é a aceleração? É a derivada da velocidade. Então, daqui para cá, vai derivando. Ó. A posição vira a velocidade pela derivada, e a derivada da velocidade vira a aceleração, segunda derivada. Tá? Então, no caso da partícula, no caso do sólido, o que é o momento estático vai estar relacionado com a deformação, que é a variação do comprimento pelo comprimento total. Depois, você vai ter a deformação cinemática, que é a derivada dessa deformação aqui, que é du dt, é quase como uma velocidade. E depois, a aceleração ou a deformação dinâmica, né? Que é a derivada segunda. Então, da mesma forma que acontecia para partículas e corpos rígidos, nós temos para os sólidos as derivadas, né? Derivada primeira e derivada segunda também. No fluido acontece a mesma coisa, né? E eu não vou falar agora aqui do fluido, né? Porque nossa matéria é só de sólidos. Mas no fluido também você tem, por exemplo, fluidostática, você tem a densidade vezes a posição, em vez da massa. Aí na fluido cinemática, a densidade vezes a velocidade. Se bem que até aqui não tem problema, vale para sólido também. E na fluidodinâmica é a densidade vezes a aceleração. E aí também pode acontecer de ter problemas de calor, né? Mas isso não faz parte da nossa disciplina, é só mostrando como é que se organiza todos esses conhecimentos de uma única maneira, tá? Então, em resumo, o que é? As leis da física,
mais a matemática gera ciências exatas. Então, a nossa disciplina é mecânica dos materiais. Então, vai ter leis da mecânica, mais a estrutura matemática que nós vamos ensinar para gerar essa disciplina chamada ciências exatas, que no caso é a mecânica dos materiais. Então, ó, nós temos a geometria, né, ela se relaciona muito com a mecânica, a álgebra com a termodinâmica e o cálculo com o eletromagnetismo. Então, mecânica, termodinâmica e eletromagnetismo são as bases para a física, assim como a geometria, a álgebra e o cálculo são as bases para a matemática. Então, em todas as disciplinas da mecânica, da termodinâmica e do eletromagnetismo, nós estudamos a estática, que é o corpo parado, a cinemática, é o corpo em movimento só com velocidade e aceleração, sem preocupar com a força, e a dinâmica, que é se preocupando com a força. Então, no caso dos sólidos, nós vamos ter a estática, cinemática e dinâmica dos sólidos, que são os corpos rígidos, né, e os corpos deformáveis. Então, essa disciplina, ela serve para outras disciplinas, como estudar o estado sólido, a mecânica estatística, a mecânica quântica, né, que também vai servir para a física atômica, física das partículas, cosmologia. Ou seja, essas disciplinas, elas ajudam, né, a conhecimentos futuros, tá certo? Só que a nossa disciplina é essa aqui do meio, tá bom? Bom, nós temos aí uma coisa que junta todas essas disciplinas, chama mecânica dos meios contínuos, tá? O que são os meios contínuos? Você estuda os materiais ou os meios sem se preocupar com os átomos e as moléculas, tá certo? Basicamente é isso. Aí aqui nós temos uma organização de como que essas disciplinas elas vão crescendo, né? A mecânica clássica, né, que é a mecânica de Newton, ela é ampliada para a mecânica do contínuo, que é a mecânica do sólido que nós estamos estudando. Depois você pode ampliar ela com a estatística e colocar uma mecânica estatística. Depois você pode ampliar ainda com a mecânica quântica. Então, a nossa matéria, ela é só uma ampliação das leis de Newton. Então, ela é chamada de mecânica do contínuo, ou mecânica dos materiais sólidos. Então, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que é mecânica, né? Por que essa matéria se chama mecânica dos materiais sólidos? Então, o que é mecânica? Mecânica é a parte da física que estuda equilíbrio, movimento, causas e consequências. Então, quando você estuda equilíbrio, movimento, causa e consequência, você está estudando mecânica, tá? Então, você vai tratar das forças e as consequências, né, que são o movimento, trabalho, dissipação de energia. É claro que exige posição, velocidade, assim por diante. Então, o sólido, o que é um sólido? É toda substância que não escoa sob a ação do próprio peso. Se você colocar uma substância e ela começar a derreter sobre o seu próprio peso, né, escoar, então isso aí não é um sólido, tá certo? Então, e quando ela está sendo sujeita a uma força, ela vai se deformar até romper-se, tá certo? Então, o que pode acontecer? Depois que você aplica a força, ela pode escoar, mas não pelo peso, mas por uma força externa, que é a parte da plasticidade, quando o material, ele antes de romper, ele escoa plasticamente. Então, nós podemos ter forças normais, né, que atuam diretamente sobre a superfície do corpo, que a gente chama perpendicular à superfície, ou tangenciais, aquelas que estão cisalhando, passando, né, por cima da superfície. Então, enquanto os sólidos são considerados uma estrutura que tem uma função de transmitir ou resistir à ação e esforços internos. Então, um sólido ele pode transmitir força, né, ou pode resistir uma força, tá certo? Aí a pergunta é assim, poxa, mas como é que eu faço a diferença entre sólido e fluido, né? Então, no sólido, nós temos que as forças, né, que ele está sujeito, vai representar uma função, né? O sólido vai ter que ter uma função sobre aquela força, né? E essa função, você não quer que o sólido mude aquela função com o tempo, né? Ou por meio de força, você quer que se mantenha, tá certo? Enquanto que no fluido, o que acontece? O fluido, ele escoa sobre o seu próprio peso. Se colocar uma água, sobre uma superfície, ela vai escoar, certo?
ela pode estar sujeita a uma força, mas que se deforma continuamente. Então, enquanto o sólido se deforma até um limite para se romper, o fluido continua se deformando sem limite de ruptura, tá certo? Então, aí você já vai entendendo a diferença entre sólido e fluido. Então, o que é a mecânica dos materiais? É a parte da física, né? Porque mecânica é uma parte da física, que vai estudar os sólidos, rígidos e deformáveis, né? Tá certo? E ele está interessado em quê? Em sistemas sólidos, como uma máquina ou estruturas, tá certo? Então, sendo que você pode separar no sólido rígido aquele que não se deforma, ou deforma tão pouco que você não percebe, ou os deformáveis, aqueles que se deformam mesmo, tá? Então, dentro da mecânica, existe a mecânica dos sólidos, a mecânica dos fluidos, e dentro da mecânica dos sólidos existe a mecânica das estruturas, que é a parte da mecânica que trata de estrutura. O que é uma estrutura? É um sólido com uma função mecânica. Essa estrutura pode ser projetada e construída para que tenha uma função desejada, né? No caso de engenharia estrutural, existem estruturas nas construções civis, nas máquinas, né? Nos guindastes, automóveis, aviões, foguetes e assim por diante. Né? Em todos esses lugares nós encontramos estruturas, tá certo? Que são aquilo que vai formar as máquinas, né? Ou formar os foguetes, os aviões, são as estruturas, certo? Que são ligados por suas partes. Então, nessa situação que nós vamos estudar aqui, a mecânica dos materiais sólidos, né, e fluidos é uma disciplina depois, é a parte da física que vai estudar equilíbrio, movimento e deformação. Por quê? Porque faz parte da mecânica, né? E como é sólido, ele vai se deformar até o limite de ruptura. E se for fluido, ele vai se deformar continuamente. Mas sempre as forças vão poder ser classificadas entre normais e tangenciais. E nós vamos estar interessados em quê? Na deformação, no movimento, e no trabalho realizado e na dissipação de energia, ou seja, quanto isso vai custar. Por que eu preciso estudar essa matéria? Qual é a importância para mim na engenharia de materiais e assim por diante? Então, a matéria de mecânica dos sólidos e fluidos são essenciais para analisar qualquer sistema, né, que produz trabalho. Então, uma máquina, né, qualquer sistema que produz trabalho, um carro, né, uma aeronave, um foguete, um navio, qualquer sistema desse, você não consegue analisar se você não tiver conhecimento de mecânica dos sólidos, tá bom? Então, a gente quer saber o custo e o benefício, ou seja, a fabricação de uma peça, quanto custa e o que ela vai produzir, a eficiência, né, nos processos, né, e o custo, ou seja, quanto um processo é mais eficiente que o outro, e assim por diante. Por quê? Porque sempre assim, ó, trabalho equivale a energia, que equivale a custo. Então, você pode saber o custo daquilo que você produz através do cálculo da energia e do trabalho, tá? Então, dentro da engenharia de materiais, né, ela é uma ferramenta de capacitação do engenheiro, né, para mencionar resistências de operações em serviços, processos, barreiras, conter pressões provenientes de escoamentos de fluidos. Então, sempre vai ter uma interação entre a mecânica dos sólidos e os fluidos. Por quê? Porque para que você conter fluido, você também precisa de barreiras, né, e objetos que estejam aí guardando esse fluido em algum lugar, né? Seja por pressão, como autoclave e assim por diante. Então, a capacitação sua é feita através dessa disciplina de mecânica dos materiais sólidos. E depois você vai fazer uma só sobre fluidos, tá bom? Então, como é que funciona a relação entre eles? Nós temos a matemática, a gente vai precisar da geometria, da álgebra, do cálculo, a gente vai precisar da mecânica, que é a mecânica do Newton, a termodinâmica, a gente não vai precisar por enquanto, mais para frente vocês vão precisar, e o eletromagnetismo. Tudo isso se junta à mecânica dos sólidos. Por quê? Porque os sólidos têm propriedades térmicas, têm propriedades mecânicas e têm propriedades elétricas. Tá? Então, mais uma vez, as leis, né, da física, mais a matemática, que é a aritmética, a álgebra, a geometria, e o cálculo e a estatística, formam a ciência.
Então, onde é que nós vamos ter aplicações desse tipo de coisa, de sólidos e fluidos, né? Então, você pode classificar um sólido e um fluido quanto à sua compressibilidade, né? Se ele é um fluido é compressível ou incompressível, tá certo? Os sólidos e fluidos, eles podem sofrer essa variação de volume, né? Que a gente chama de compressibilidade. Ele, quando estiver sujeito a algum trabalho, alguma coisa, ele pode, no caso do fluido, viscosidade, no sólido nós temos o atrito, né? E o atrito e a viscosidade são análogos, né? Ou muito parecidos. Né? O atrito é as camadas internas dos fluidos, ou fluido como uma superfície. Aliás, a viscosidade, né? É as camadas internas de um fluido, ou o fluido como uma superfície. E o atrito é também entre dois sólidos, ou um sólido e uma outra superfície, tá? Nós vamos ter problemas de força interna, tanto no sólido quanto no fluido, e assim por diante. Então, a engenharia civil mecânica de materiais, né, ela é utilizada para quantificar a energia necessária para fazer, por exemplo, produzir uma peça, né, com formação de materiais. E com isso você descobre quanto que custa e qual é o resultado melhor, se é um processo A ou um processo B. Tá? Por exemplo, a mecânica dos materiais, ela pode ser usada para em situações de prensagem, laminação, né, que são usadas nas três áreas da engenharia, metálicas, cerâmicas e polímeros. E aqui vem uma lista do que você precisa aprender nessa matéria. Então, nessa matéria aqui, esse livro ele está escrito para as duas áreas. Então, aqui é o que é um sólido, se pelo menos isso nessa matéria, né? Também um fluido, mas aqui, basicamente, a matéria é sólida, né? Você tem que saber daqui sabendo o que é um sólido, o que é o movimento do corpo rígido, translação e rotação, quais são as condições de atrito e restrições, qual é a lei de deformação de Hooke, e no caso do fluido, a lei de Newton, qual é a relação entre a deformação e as tensões, né? Como se expressa matematicamente um perfil linear de rigidez, né? Como se classificam os sólidos quanto à deformação, né? E no caso da estática, o que é o princípio de Pascal, o que significam as tensões normais tangenciais, tração, compressão, como é que você escreve elas matematicamente? No caso da cinemática dos sólidos, qual é a relação entre a deformação de um sólido e um fluido, o que significa um regime estacionário permanente, qual a diferença entre sistema e volume de controle, qual a diferença entre formalismo de Euler e de Lagrange, como se define uma densidade generalizada, conceito de volume, equação de continuidade, o que ela significa, e assim por diante. Teorema de Gauss, teorema da divergência, equação de Euler, equação de Bernoulli, e assim por diante. Na dinâmica, qual é a equação de Lamé para os sólidos, né? No caso do fluidos, existe uma equação chamada de Navier-Stokes. O que é uma zona elástica e uma zona plástica, sua importância, né? Qual é a diferença entre zona elástica e plástica, sólido compressível e incompressível. Tá bom? Então, no final desse curso, vocês devem estar aptos a aplicar essas equações para resolver problemas novos em engenharia, desenvolver autoconfiança, habilidade matemática para a técnica em sólidos, né? Estar capacitado a encontrar soluções para problemas com maiores graus de dificuldade da engenharia, tá bom? Bom, pessoal, então essa é a primeira aula, é uma introdução sobre a matéria, sobre o que ela representa, qual é a importância dela. Então, ela vai ficar gravada. Então, como já são, a aula começou às 15h20, né? Já são 16h27. 1 hora de aula é suficiente para nós aqui em termos de vídeo, né? Porque aí vocês podem assistir em casa. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, podem fazer pelo áudio ou pelo chat, tá certo? E eu vou responder e depois eu vou encerrar a aula e vocês fiquem lá para assistir aquele vídeo lá, que eu vou mostrar aqui para vocês qual é o vídeo que vocês vão assistir depois que sair daqui. São 3 vídeos. É esse aqui, valores necessários à educação,
E esses dois aqui, que é Introdução ao Livro, tá? Que também vai explicar um pouco sobre o livro e um pouco sobre o que foi falado aqui, tá? Então, vocês vão ter como resultado essas atividades. Na próxima aula, eu vou perguntar sobre essas atividades, tá bom? E vocês vão me responder, né, sobre essas coisas da educação aqui, tá? E sobre o conteúdo da explicação aqui do livro, que é também o conteúdo da disciplina nossa, tá bom? Alguma pergunta? Deixa eu só ver se eu não esqueci nada aqui com vocês. Se inscrevam lá no canal para vocês terem acesso, porque lá tem todo tipo de matéria de vídeo já adiantado, né? Tanto as aulas que ainda vão ser dadas, né? Porque aqui nós vamos dar ela, como é que eu posso dizer? Síncrona, né? No dia a dia, mas lá tem aulas antigas que vocês podem dar uma olhada. Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo aí? Alô? Dormiram? A gente está aqui sim, professor, mas acho que não tem nenhuma dúvida. Tudo bem claro. Outra coisa, quando começa a aula, eu sempre quero que vocês se manifestem. Oi, estou aqui, para ficar gravado, porque aí eu sei que é vocês que estão aí, tá? Então, eu vou dar aí uns 10 minutos aí, enquanto está gravando. Por favor, apareçam no vídeo aí, só para me registrar a presença de vocês, tá certo? Tá? Como se fosse uma chamada, embora não é chamada, mas apresentem aí para saber se vocês estão aí mesmo, se não deixaram o computador ligado e foram embora. Opa, presente, professor. Beleza, professor. Pode usar o microfone, pode usar o vídeo. Alô, presente, professor. Presente, Olá, professor. prazer em conhecer vocês. Oi, Prazer. professor. Oi, professor. Presente? Todo mundo aí é de Ponta Grossa? Oi, professor. acredito que sim. Eu sou de Ponta Grossa, sim. Tudo bem. Não tem ninguém de fora? Não, sou de Ponta Grossa também, professor. Tá bom. São quantos alunos nessa turma? São mesmo 3, 6, 7, 8 só? Não, pior que eu nem sei quantos alunos. Aqui está 14, tirando 2 que sou eu, são 12, né? Vamos ver aqui quanto que está matriculado. Pelo Classroom são 18. Está 18 alunos, é verdade. Uhum. Então, pessoal, esses outros 4, que faltaram 6, né? São, se tiver 12 aqui, avisem aí para eles, né? Porque é o Marcos Vinícius, Matheus, Vitor Vargas, tá? E a Júlia Bernardo França, se eles vão mesmo fazer a matéria, porque depois fica acumulado, e teve no ano passado, teve aluno que apareceu no finalzinho aí, no dia do debate, porque sabia que ia ter debate e prova, aí apareceu no final aí, com todas as coisas para fazer na última hora. Então, perguntem mesmo se eles vão verdadeiramente fazer a matéria, porque aqui tem Marcos Vinícius, Mateus Alves Spikowski, Marcos Vinícius Bencal, Vitor Vargas Santos e Júlia Bernardo França. O Matheus Spikowski está aí? Tá aqui? Oi, professor, tô aqui sim. Ô, Matheus, valeu, cara. É que não tem foto lá, pensei que você não estava aí. Não, Mas tô tudo aqui. bem. Tá bom, então, pessoal? Então, ó, se não tem dúvidas, todo mundo entendeu como funciona a matéria? Já conversaram com a turma do ano passado? Não, né? Acho que agora tá difícil, né, conversar entre vocês. Sempre no final da aula, o pessoal se juntava, a matéria do ano, os alunos do ano com o outro, ali no corredor, né? Vocês entraram em 2020? Já estava no Covid, não? A gente teve, acho que 3 semanas presencial, aí já entrou... Então vocês estão cruzinhos ainda, né? Não tiveram aula presencial. Vieram com toda a força para a faculdade e a pandemia tirou essa... Mas vamos lá, pessoal, vamos tentar fazer as nossas aulas ficar bem interessante para vocês, tá bom?
Então, eu vou parar aqui a gravação e essa aula vai ficar gravada lá. Eu vou colocar no YouTube.